Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com muitos assuntos importantes nessa reta final das eleições aqui no nosso país. Nós estamos agora a 9 dias do dia 30 de outubro. E certamente você que circula por todos os lados e que conversa com as pessoas do campo democrático, do campo civilizado, do campo da racionalidade, você está vendo muitas pessoas com um nível de ansiedade, de preocupação muito grande com esse processo eleitoral, e não é para menos, porque nós estamos recebendo uma série de informações, desinformações, omissões dos grandes veículos de comunicação diante de aberrações que a gente está vendo. Nós estamos vendo a manipulação religiosa no Brasil como nós nunca vimos, enfim, várias estruturas operando ao mesmo tempo. Isso tudo com pesquisas eleitorais também que vão apontando para a gente uma série de cenários. Dentro dessa perspectiva, se a gente cai nessa armadilha, a gente acaba ficando no imobilismo. E eu gosto sempre de salientar aqui com vocês que esse processo eleitoral ele não começou agora e não começou só no Brasil. A gente precisa sempre se afastar um pouco desse momento que a gente está vivenciando para poder interpretar como é que essa história nasceu, como é que ela está sendo conduzida, a quem ela interessa esse jogo está sendo jogado dessa forma. Vamos nos lembrar que essa eleição aqui no nosso país não está divorciada de outros mecanismos que aconteceram em outras partes do mundo. Vamos pegar como exemplo o que aconteceu nos Estados Unidos. O crescimento de uma extrema-direita, o crescimento de um discurso negacionista, um discurso histérico, um discurso armamentista. Isto fez com que a sociedade norte-americana ficasse muito fraturada e mantivesse ao mesmo tempo um modelo econômico nos Estados Unidos, que já está se arrastando durante muitos anos, de concentração de poder e dinheiro nas mãos de grupos bilionários, grupos trilionários nos Estados Unidos. Esse tipo de situação lá interessa a uma classe que está no topo da pirâmide econômica. No Brasil, em outras partes do mundo, é a mesma coisa. Quanto mais as sociedades ficam divididas, ficam fraturadas, ficam distraídas, mais quem está ganhando muito dinheiro continua a assaltar de uma forma muito tranquila. Muitas vezes eu tenho denunciado esse tipo de estrutura que está em curso aqui no Brasil há muito tempo, denunciando que o atual presidente da República ele não tem luz própria, ele é apenas um fantoche, apenas uma marionete que está a serviço desses grupos econômicos todos, porque se ele estivesse ameaçando algumas dessas estruturas, ele já estaria preso há muito tempo. Infelizmente, nesse processo de sequestro mental, psiquiátrico, emocional, religioso que está em curso aqui no nosso país, muitas pessoas não percebem que o governo Bolsonaro, que a figura de Bolsonaro está atuando contra essas pessoas. E aí qualquer fantasma que distraia a cabeça dessas pessoas acaba funcionando para que essa estrutura permaneça como está, ou seja, a serviço desses grandes grupos. Ou vocês acham que um país como o Brasil, com tantas reservas energéticas, petróleo, gás, energia limpa, que isso não interessa para o planeta de uma maneira geral, sobretudo para os grupos que exploram essas riquezas. Imaginem o que estão ganhando grupos estrangeiros com a Petrobras da forma como ela está organizada, como ela está direcionada a favorecer cada vez mais dividendos dos grupos que estão lucrando com ela. Essa gente não quer perder nenhum centavo. E não quer perder nenhum centavo, e mais do que isso, eles querem abocanhar mais, querem abocanhar a energia elétrica, o gás, a água, saneamento básico, tudo aquilo que o cidadão não tem como escapar, o cidadão tem que pagar tarifa, ou então ele é penalizado. Então, esse processo não está acontecendo por acaso. Só que aqui no Brasil, ele está deixando muitas pessoas extenuadas, porque a gente, mesmo sabendo dessa estrutura toda, nós nunca imaginávamos que essa situação fosse eclodir de uma maneira tão virulenta como ela está ocorrendo nesse instante. Mas o que compete a nós, a pessoas que criaram portais como o Portal do José, eu vim aqui para isso. Quando eu percebi esse movimento, eu falei, olha, a gente tem que somar forças, começar a acender luzes, lamparinas, enfim, trazer mais gente para criar outros canais também. Se não fosse pessoas como você e eu, outras tantas estão conectadas em outros portais, outros canais também, esse muro de contenção estaria muito mais enfraquecido. E a gente vai continuar cada vez mais a jogar luzes, a conversar com as pessoas, porque é um processo, Daqui a pouco, essa onda de insanidade, ela começa a ter também um rebote. As pessoas começam a pensar seriamente se aquilo que elas acreditavam funcionou, se o personagem que estava dizendo que ia defendê-las defendeu, enfim. É um processo.
Hoje a campanha eleitoral está rolando, o jogo está sendo jogado e nós estamos dentro desse jogo e a gente tem que fazer o possível para que as nossas ideias, essa nossa percepção de mundo, ela seja a vitoriosa e que a gente possa cada vez mais sedimentar os valores civilizatórios, democráticos, enfim, e termos um país, né, ter um mundo melhor do que o mundo que a gente está vivendo hoje, né, gente? Então é dentro dessa perspectiva que eu quero trazer hoje para vocês algumas informações importantíssimas que explicam por que a figura do Bolsonaro não está na cadeia, está disputando a eleição e muita gente está grudunhada ali com ele achando que ele vai fazer alguma coisa de bom para essas pessoas. Mas antes de mais nada, é muito importante o nosso portal crescer, chegarem mais pessoas, se inscreverem. Se você está fazendo isso agora, seja bem-vindo. Enfim, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva em todos os canais que você conhecer, os canais progressistas. Dê o seu joinha, mande seus comentários. São formas de você ampliar o alcance e essa percepção da realidade que a gente está vendo no Brasil, tá bom? Então, vamos seguir em frente. E vamos aqui aos fatos do dia. Em primeiro lugar, e depois eu vou falar de uma situação aqui absolutamente escabrosa, absolutamente indesculpável dos grandes veículos de comunicação não terem revelado para o cidadão comum. E aí a gente fica assustado, né? Conversando com uma pessoa humilde, um trabalhador, uma pessoa dessa pensando em votar em Bolsonaro porque acha que Bolsonaro vai fazer uma coisa de boa para ela. Bom, Bolsonaro e Lula focam no Sudeste e até repetem agendas na reta final do segundo turno. As campanhas estão indo firme. E situações que já são sublinhadoras, né, são reveladoras, né, elas acentuam a quem esse governo está servindo, estão vindo ao ar hoje. Pacote de Guedes pós-eleição torna o ministro alvo do comando da campanha. O que acontece? O Guedes ele quer desindexar as aposentadorias e salário mínimo. O que quer dizer isso? Cada empregador paga para o empregado aquilo que ele quiser. Não vai ter mais nenhum limite mínimo, né? Isso é tirar dinheiro do pobre e transferir para os setores econômicos mais poderosos. Esse consignado que está acontecendo agora é retirar dinheiro de pobre e dar para rico, e dar para banco. Privatizar empresas públicas que estão a serviço do povo brasileiro é tirar dinheiro do povo brasileiro e jogar nas mãos de setores privados. Então, isso está acontecendo em outras partes do mundo. Outras partes do mundo já têm muitos setores privados, eles estão tendo regulações que ampliam o ganho econômico desses grupos. Aqui no Brasil, como existem muitas situações que ainda não foram totalmente privatizadas, elas estão no foco desses grandes grupos. E o Paulo Guedes, enfim, se bobear, ele vai privatizar, ou ele quer privatizar, ele nunca negou isso, né? Se acontecer essa catástrofe aqui no Brasil, de a gente não conseguir vencer essas eleições, o que está na pauta é a privatização da saúde, da educação, do saneamento básico, tudo como aconteceu no Chile, o governo onde o Paulo Guedes foi um filhote de Pinochet. Foi alguém que serviu a Pinochet. Claro que esse tipo de coisa que eu estou dizendo para vocês está no radar de muitas pessoas. Aí as pessoas ficam com um grau de preocupação muito grande, mas a preocupação, a ansiedade, gera imobilismo. E imobilismo não ganha eleição. O que ganha eleição é a gente conversar com as pessoas, né? Então vamos seguir em frente, então. E aí a gente tem uma situação que é reveladora de como a omissão de um grande veículo de comunicação, ele atua sobre a percepção que a sociedade tem sobre determinados episódios. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Vejamos, Bolsonaro elogia ditadores Médici e Stroessner em cerimônia de posse do novo diretor Itaipu. Gente, isso foi em 2022, fevereiro. Você viu alguma coisa na televisão, no Jornal Nacional? Você pode ter visto uma nota, né? Assistido uma nota. Bolsonaro elogia Stroessner. Pô, mas quem foi Stroessner? Uma emissora tinha que abrir um parênteses e explicar quem é que o presidente brasileiro está elogiando. E tem outro, ele não elogiou só em 2022, não. Ele elogiou em 2019, como ele elogiou também o Augusto Pinochet, ditador, sanguinário, torturador, corrupto do Chile, como ele elogia o brilhante Ustra, quando foi no caso do impeachment da ex-presidente Lula, um torturador, corrupto, um assassino. Pois bem, isso tudo tinha que ser mais explicado para a sociedade de uma maneira geral. E aí a gente vê na Globo News uma situação que causa um erro de interpretação de muita gente, inclusive muita gente atenta, achando que a Globo está contra o Bolsonaro. Eles criam um produto, que é a Globo News, que atinge 0,4%, nem 1%.
da audiência nas televisões de uma maneira geral. Eles atingem o público A, público B, e as pessoas que não são de classes sociais mais abastadas, mas que se interessam por política, pessoas que estão antenadas no que está acontecendo. Essas pessoas estão vendo o que está acontecendo, então essas pessoas são mais difíceis de serem enganadas. No entanto, eles tentam também, com um ativismo político, um ativismo econômico. E o que eles fazem na Globo News, eles não fazem no Jornal Nacional, porque isso que eu vou mostrar para vocês já era para ter sido mostrado lá atrás, quando o Bolsonaro começou a elogiar o Stroessner, para que o povo soubesse com quem o presidente brasileiro tem conexão e quando ele fala de meninas venezuelanas, por que esse tipo de situação que envolve uma perspectiva do caráter do presidente brasileiro se conecta com outras situações do passado. Vamos ver aqui, tomara que não dê nenhuma zica, vamos ver se dá para escutar aqui. Ontem, inclusive, eu vi mais tarde, né, vi de madrugada, o Ariel Palacios entrando em detalhes sobre essa história do Stroessner aqui. Vamos ver se pega aqui, vamos lá. Paraguaia, eles vieram a público, se eu não me engano, em 92, tá? E 700 mil documentos, então a gente tem os números sobre mortes, torturas, eu até vou recuperar aqui, mas mortes, torturas, perseguições, exato, por conta desses documentos, né? Boa tarde para você, meu amigo. Exatamente. É porque no Paraguai eles fizeram lá uma comissão da verdade para investigar os crimes do Stroessner, que ficou 35 anos no poder. Gente, uma ditadura que basicamente organizou, né, legalizou, institucionalizou o contrabando de tudo quanto é coisa, né? Por isso que o Paraguai ficou tão mal visto em toda a América Latina como um país onde as coisas eram falsificadas, onde havia o contrabando, enfim, por causa do Stroessner. O narcotráfico surgiu de uma forma muito efetiva para o resto do mundo através do Paraguai do Stroessner, mas aí a faceta mais sinistra desse personagem que Bolsonaro admira. Aliás, nos debates, quando o Bolsonaro levanta se o Lula é amigo de um, amigo de outro, o Lula tem que responder na mesma moeda. O senhor é adorador de pedófilo, o senhor é adorador de torturador, o senhor é adorador de assassino. Isso tem que ser colocado com todas as letras. Então, vamos seguir aqui na análise, na fala do Ariel Palacios. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sim, foi uma descoberta fascinante, porque era o maior volume de documentos sobre as ditaduras no Cone Sul, inclusive contando sobre as ditaduras vizinhas. Bom, o fato é que o general e ditador Alfredo Stroessner, como disse o Daniel, que governou o Paraguai entre 54 e 89, e que o presidente Bolsonaro, em 2019, citou como um estadista, foi na realidade o protagonista de abusos sexuais em escala industrial, mais especificamente pedofilia. Stroessner tinha um séquito de assessores que o abasteciam com garotas virgens para seu uso pessoal. O ditador determinava que as meninas tinham que ter entre 10 e 15 anos de idade. Os investigadores do Departamento de Memória Histórica e do Ministério da Justiça em Assunção, capital paraguaia, afirmam que Stroessner estuprava, em média, 4 meninas novas por mês. Ou seja, como pedófilo serial, ao longo de 34 anos de ditadura, Stroessner teria violado mais de 1.600 crianças. Os militares sequestravam meninas, especialmente da área rural, de acordo com as preferências físicas de Stroessner e também de seus ministros. Mas volta e meia, os militares também faziam esses sequestros nas ruas da própria capital paraguaia. Nestas sessões de violência sexual, volta e meia, também participavam ministros e generais como convidados. As primeiras denúncias sobre estes estupros sistemáticos do ditador paraguaio foram publicadas pelo jornal Washington Post em 1977, mas os crimes sexuais da ditadura stroessnerista só começaram a ser investigados em 2016. E um dos casos emblemáticos foi o de Julia Osorio, que tinha apenas 12 anos de idade quando foi sequestrada da casa de seus pais no vilarejo de Nova Itália em 1968. Ela foi levada à chácara onde estava o harém do ditador e ali foi sua escrava sexual. Depois do ditador, foi, digamos assim, repassada a oficiais, suboficiais e finalmente a soldados. Aos 15 anos, ela foi considerada, entre aspas, velha demais e foi colocada diretamente na rua. Depois ela se exilou na Argentina. E aqui, em 2008, ela publicou suas memórias. O seu livro é Uma Rosa e 1000 Soldados, no qual relata o seu calvário. Gente, é esse monstro que Bolsonaro admira, que Bolsonaro segue. A propaganda eleitoral do PT comentou isso rapidamente.
E não há nem espaço, né, para falar disso de uma maneira mais profunda no horário eleitoral. Isso mostra a grande omissão dos grandes veículos de comunicação, que nunca revelaram essa adoração de Bolsonaro de uma forma mais concreta para o cidadão comum a monstros, todo tipo de monstruosidade, mostrando que quando ele fala em Jesus, fala em Deus, ele é um grande farsante. E é contra esse tipo de situação que a gente está lutando. Isso deixa muitas pessoas, às vezes, muito preocupadas, né? Mas a preocupação, como eu disse para vocês, tem que ser um combustível para a gente cada vez mais falar sobre essas situações com as pessoas que a gente puder. E é isso que eu estou fazendo aqui. Vamos seguir em frente, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!